Olha, a Polícia Militar de Uberlândia apresentou hoje os resultados das ocorrências e operações do começo do ano até agora. Foi feito um balanço em relação a tudo isso. A nossa repórter Carolina Barros também está comigo e ela chega com todas as informações, acompanhou de perto. A imprensa, inclusive, foi chamada para falar em relação a esses números que foram apresentados. Nós vamos entender os números que foram registrados, se tivemos aí uma redução em relação aos casos, um aumento, em que ponto a gente pode e precisa se preocupar. Carol, os números, os dados para a gente, por favor, bem-vinda, boa tarde. Oi, Rafa, boa tarde para você, para todos que nos assistem também. Os nossos amigos do Balanço Geral agora vão saber justamente esses detalhes, porque o interesse da Polícia Militar é conferir à sociedade aquela sensação de segurança. E isso a gente pôde sentir nos números apresentados aqui hoje pela manhã, nesse café com a imprensa, Rafa, porque considerando esse ano, a gente já vê um avanço muito grande no trabalho efetivo da Polícia Militar, tanto preventivo quanto repressivo, porque houve redução em todos os tipos de crimes, esses mais comuns, inclusive, que quando a gente fala de furtos, de roubos, de crimes violentos, de homicídios, todos eles representaram, trouxeram redução nos números. E quando a gente fala também da série histórica, que é dos últimos 10 anos, 2013 a 2023, também houve reduções importantíssimas. Para se ter uma ideia, somente nos furtos foi mais de 70% de redução dos roubos, perdão. Somente nos casos de roubos foi uma redução de mais de 70%. É um valor muito expressivo, né? Um número muito expressivo, e a gente tem que pensar o seguinte no contexto. Quando se fala de furtos, de roubos, de crimes violentos, isso tudo implica numa série de situações, que vai desde a questão social, com pessoas em situação de rua, enfim, tantas coisas que envolvem, quanto o trabalho preventivo da polícia, que é aquele trabalho antes de acontecer as coisas, né? Aquele que prevê possíveis acontecimentos, quanto o trabalho repressivo. Isso tudo tem sido feito. Coronel Fernando Reis aqui com a gente hoje para falar então sobre essa redução muito importante aqui para a nossa região integrada de segurança pública, e a gente já parabeniza inclusive, né, Coronel Fernando, por esse trabalho que vem sendo feito, mas a gente quer saber também um contexto de tudo isso, como é que é feito esse trabalho. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde. Pois bem, conforme foi apresentado nessa manhã importante de reunião com a imprensa aqui, nós temos feito acompanhamento constante da evolução criminal. Então, porque a Polícia Militar ela precisa estar sempre com estratégias renovadas, né? Precisa conhecer a criminalidade, as suas causas, que tipo de vítima tem afetado, quem são esses infratores, como eles atuam, modus operandi. Então, a Polícia Militar tem um trabalho de acompanhamento disso. Isso se chama análise criminal, acoplado com a inteligência, né, o trabalho de inteligência que é desenvolvido. Então, esse acompanhamento, as estratégias, a renovação das estratégias sempre que necessário tem permitido a queda da incidência criminal, conforme nós apresentamos aqui. Então, temos cenários positivos, né, de redução de crimes aqui, não só em Uberlândia, mas nos outros 17 municípios que compõem a 9ª região, e isso se deve principalmente a esse tipo de trabalho que é desenvolvido, a esse processo de trabalho que é desenvolvido pela Polícia Militar. E se deve também àquilo que nós consideramos a melhor das nossas estratégias, que é o trabalho conjunto, é a cooperação, é o trabalho integrado com outros órgãos. Então a Polícia Militar, ela alcança, ela consegue apresentar esses números graças ao seu trabalho, graças ao empenho da tropa, mas também graças à cooperação, ao trabalho integrado com a Polícia Civil, com a Polícia Federal, com o Ministério Público, com o Poder Judiciário, com a Prefeitura, com vários outros órgãos que nos ajudam a fortalecer as estratégias de forma que a gente consiga esses cenários positivos que foram mencionados por você. Lembrando também que a população tem um papel importante, né, nesses resultados, inclusive sendo os olhos da polícia em alguns locais onde estejam acontecendo esse tipo de coisa. De fato, são muitas frentes de trabalho, né, e a participação da população é fundamental. É fundamental. Nós temos estratégias específicas para cada uma das modalidades de crime, né? Os homicídios, os roubos, os crimes violentos, a atuação da criminalidade organizada, a Polícia Militar tem uma estratégia para trabalhar cada uma dessas modalidades. E a gente tem adotado caminhos acertados, né? Dados os números aí que foram falados por você. Mas
temos também um ingrediente extremamente importante, né, que é um aspecto extremamente importante, que é a participação da sociedade, né? E não só fazendo as denúncias, né, através do 181, do 190, mas a participação da comunidade nas nossas redes de proteção preventiva, né, as redes de comércio preventivo, as redes de produtores rurais. Então nós temos esse trabalho próximo da comunidade, onde nós procuramos fornecer à população ferramentas para que elas também possam fazer o trabalho de prevenção, né, para que elas não se tornem vítimas da criminalidade, dos furtos, por exemplo. Então a Polícia Militar tem essa linha, nós temos inúmeras redes de proteção na cidade, elas são trabalhadas periodicamente pelos nossos militares, e a gente busca justamente empoderar, fortalecer essas populações, essas comunidades, de forma que elas possam nos ajudar na prevenção criminal. E também tem nos ajudado bastante a utilização de tecnologias, né? Isso está no trabalho da Polícia Militar, isso está na prevenção criminal, isso está na inteligência, no trabalho de inteligência que é desenvolvido pela Polícia Militar, está nas redes de proteção preventiva, né? Então a gente tem adotado tudo isso. Então, conforme eu disse, nunca é uma estratégia só, nunca é uma linha de trabalho só, são várias linhas de trabalho, e isso tudo fortalecido com a integração com outros órgãos. É interessante a gente falar em questão de trabalho da polícia versus números das ocorrências, né? Porque se a polícia trabalha mais, a gente considera até que houve mais registros. Mas no fritar dos ovos, né, quando a gente vai fazer esse levantamento, quando os senhores apresentam esse balanço positivo de redução nos números, isso se dá a uma série de fatores. Vamos pontuar para o pessoal de casa, por exemplo, na questão de mortes violentas ou de crimes violentos que acontecem. Como é que é feito esse trabalho para que esses números reduzam, considerando inclusive que o trabalho não reduz, né? Exato. Assim, a Polícia Militar é uma polícia preventiva, né? O nosso trabalho, o ideal dele é que de fato os crimes não acontecessem, né? Mas nós sabemos que isso é uma realidade hoje muito distante, né? Pensar em uma sociedade onde exista zero crimes ou não exista incidência criminal, isso é uma realidade que não existe. Nós não alcançaremos um patamar desse, né? Então, nesse sentido, é que é importante esse trabalho da Polícia Militar, conforme eu disse, de se estudar os fenômenos criminais. Por que o crime tem acontecido? Por que ele tem avançado em alguns locais? Né? Por que esse tipo de crime tem afetado determinada população? Né? Então a Polícia Militar faz o trabalho de todos esses fenômenos. Né? Não é um trabalho fácil, são várias causas de criminalidade, são vários fatores que impactam na criminalidade, desde as políticas públicas, né? Caso elas existam, né? Elas têm capacidade também de fazer a redução criminal, melhorar a qualidade de vida das pessoas, reduzir violência e criminalidade. Então são vários fatores. E conforme eu disse, para cada um dos cenários nós temos uma linha de ação, né, diferente, buscando sempre o fortalecimento com a parceria com outros órgãos. Então nós temos sim, em alguns momentos, né, que atacar uma ou outra criminalidade, né? Tivemos no final do ano passado um aumento da incidência de furtos, causado principalmente pelos furtos de fiação, fio de cobre, né? Então nós tivemos que de fato desenvolver uma série de operações, focar nesse crime, fortalecer a nossa atuação, né, de forma que esse crime recuasse. Nós tivemos no primeiro momento um aumento dos números, né? Inclusive em muitos casos com prisões, mas depois o que a gente observa, depois desse ataque, desse enfrentamento cirúrgico que aconteceu, a gente percebe a redução dos números. Existe um aumento de incidência, a Polícia Militar adota suas estratégias junto com outros órgãos, conforme eu falei, e logo depois a gente tem uma redução desses números, um recuo da criminalidade, né? Dessa forma que a gente tem trabalhado e é dessa forma que a gente tem alcançado bons resultados. Inclusive, quando o senhor fala de fortalecimento em parcerias, um dos grandes motivadores, né, de municiar a Polícia Militar com informações são as redes de vizinhos protegidos, as visitas, né, da polícia, inclusive nos bairros onde há maior incidência de crimes. Então, tudo isso influencia diretamente nesse resultado. A população ela é uma grande parceira da Polícia Militar e a gente percebe isso, né, pelo volume de denúncias que nós temos, são muitas denúncias, e essas denúncias que são feitas, por exemplo, pelo 181, elas chegam à Polícia Militar e todos esses casos são verificados, então ela é uma grande parceira. E nós temos tido a mesma percepção em relação
as redes de proteção, né, que nós temos estruturado em vários locais. A população muito receptiva, inclusive na instalação de tecnologia em alguns bairros, câmeras conectadas à nossa central, ao nosso Copom aqui. Então tudo isso tem favorecido, né? Então a gente agradece porque reflete uma confiança que a população tem no trabalho da Polícia Militar, e essa parceria ela tende a ter bons frutos. Então a gente agradece a população por esse trabalho, por essa cooperação e por essa confiança no trabalho da Polícia Militar. Perfeito, e a gente agradece, Coronel Fernando, toda a equipe da Polícia Militar também, inclusive ressaltando o que ele falou aqui, que é muito importante acerca dos números, que quando se faz aquele trabalho preventivo, aquele trabalho repressivo, primeiro os números tendem a ser grandes, né? A gente considerando aqui, por exemplo, o primeiro quadrimestre de 2024, na questão de furtos, houve uma grande quantidade de furtos registrada aqui, 4.694 vítimas de furtos registradas nesse período, até o dia 17 de abril. Com relação aos roubos, 525, mas é como ele foi nos informando, né? A tendência é que, primeiro, se fazendo esse trabalho repressivo, esse trabalho preventivo, os números sejam muito altos para que esse comportamento acabe causando na população essa sensação de que a polícia está agindo, e aí a tendência realmente é reduzir. Por isso, nessa série histórica, a gente consegue observar esses números decrescentes com um trabalho realizado pela Polícia Militar. Rafa. Tá aí. Muito obrigado, Carol. Agradeço, por favor, o Coronel pela gentileza de conversar com a gente e explicar, evidentemente, esses números que foram apresentados para a imprensa hoje de manhã. É extremamente importante levantar também uma outra questão, a questão das pessoas registrarem os crimes. É fundamental que se ocorra o registro de um crime. E, infelizmente, as pessoas acabam não fazendo esse tipo de registro, e é fundamental o registro para que a polícia consiga realmente levantar esses dados, levantar essas informações e conseguir agir em pontos específicos em relação a questões específicas. Obrigado. Carolina Barro junto com a gente, trazendo as informações.